Fala, povo, tudo bem com vocês? Olha só, nós aqui outra vez, nós aqui no Barão Coworking, começando um 2025. Aliás, quero desejar para todos um 2025 saudável, aliás, feliz, saudável e produtivo para todos nós. E para começar, a gente combinou isso já no ano passado, Foi. quando a gente gravou a primeira participação. Aliás, você já pode pedir música da próxima vez. Três vezes pode pedir música no Fantástico. Então, ano passado, depois que a gente gravou o primeiro episódio com a Luciane Mina, nós pensamos assim, cara, qual o próximo episódio, né? O que a gente vai falar? Então, a gente combinou de falar de prosperidade e a gente pensou, nada melhor do que começar 2025 falando de prosperidade. E para isso, ela voltou. Luciane Mina, obrigado, querida. Muito obrigado pela sua participação. E aí, eu já falei, vou repetir, né? Difícil um humano em Campos de Goytacazes não te conhecer. Mas para seguir o ritual do Você da Sua Agenda, quem é a Luciane Mina? Bom, primeiro, muito quero agradecer, né? Falar desse assunto é um assunto não só encantador, mas no meu olhar extremamente importante, né? Bom, eu sou Luciane Mina, eu sou de Santa Catarina e, enquanto servidora, atuo já há 32 anos e venho fazendo o trabalho de consultório, atendimento clínico, consultoria, palestra. Na pandemia, eu tive a oportunidade de descobrir outras vertentes do caminho do atendimento e venho, então, fazendo esse desdobramento, né, descobrindo mais. E eu acho que é muito legal a gente se reinventar, porque aí nunca fica velho, nunca fica conhecido, né? A gente está Perfeito, sempre se perfeito. renovando. Então, eu venho me reinventando dentro do processo terapêutico, dentro do não só me descobrir, como descobrir o outro. Pô, que bacana você usar essa palavra, né? Porque o início de um novo ano sempre traz essa vibe de se reinventar, né? Uhum. E a gente, como está vivendo um momento de longevidade saudável, graças a Deus, né, a gente não só aumentou a expectativa de vida, a gente está vivendo mais, mas a gente está buscando viver melhor aí, para a prática da atividade física, alimentação Você natural. acredita que eu comecei a fazer Eu atividade física? sei, eu já dividi ali o lado de uma esteira com você, minha amiga. Eu tive essa honra. Toda vez. Durante anos eu Exatamente. lutei contra isso, Perfeito. né? O cuidar do meu corpo, eu não dava tempo para isso, eu Olha, não dava prioridade para isso, eu a não verdade não é tempo, é entendia. prioridade, É é isso, prioridade. prioridade. Então, né? É. E venho tendo essa oportunidade de cuidar, olhar o meu corpo diferente, né? E E, isso faz super bem para tudo que você faz, né? poxa, principalmente se a gente quer ir nessa longevidade aí que tu tá falando, né? Exatamente. E aí, por quê? Como a gente está vivendo mais e tendo saúde por mais tempo, existe até um novo nome para esse período de 60 a 80 anos, Ah, que é gerontolescência. Seria uma adolescência dentro da terceira idade. coisa Que as boa. pessoas estão chegando bem ativas, né? Tem gente, o Globo Repórter, um dos programas do Globo Repórter ano passado, trouxe esse 60 a mais ativo, que é o cara que está entrando na faculdade agora, Sim. que está mudando de profissão aos 60 anos. Ó, nós vamos entrar no outro tema. Olha, isso Bom, com certeza. Então, Se deixar, a gente entra em se a outros temas. gente estar atento a essas possibilidades, é muito saudável, né? Meu Deus, encantador. Então, olha só, isso que a gente está falando aqui, de buscar uma nova profissão, de entrar na faculdade, de montar um negócio novo aos 60 anos, Sim. tem tudo a ver com prosperidade. Tem. Então, para começar a nossa conversa, vamos definir essa palavrinha, né? O que é prosperidade, minha amiga? Ângelo, é muito importante. Eu vou primeiro sinalizar o que não é, tá? A maioria das pessoas, quando pensa em prosperidade, apenas e tão somente se restringe ao campo material. Tá? Não é só o financeiro, mas material. Qual o carro que eu tenho, qual é a casa que eu moro, o lugar que eu. Isso classifica o indivíduo como próspero ou não.
Certo. Quando, na verdade, a prosperidade é conseguirmos ter atenção e dinamismo em 5 áreas, né, que obviamente não estarão no apogeu o tempo todo, mas a gente precisa ter atenção o tempo todo com essas áreas, que é a saúde física, a saúde do relacionamento, a saúde do trabalho, a saúde financeira e a saúde espiritual. Quem tem atenção aos 5 pontos, esse sim tem uma dimensão próspera, tá? Então, para que eu me considere próspero, eu preciso olhar para minha saúde física, minha saúde financeira, a saúde dos meus relacionamentos, a saúde do meu trabalho e da minha espiritualidade. Aí sim eu tenho uma resposta de prosperidade. Caso contrário, não. Entendi. Então é saúde física, saúde do trabalho, Sim, dos relacionamentos, sim. financeiro e espírito. Espiritual. Perfeito. As 5 áreas. É claro que a gente não vai estar o tempo inteiro, como eu disse, no apogeu em tudo. Né? Há momentos da vida da gente que a gente está vivendo uma vida de família, relacionamento melhor e financeira também complicado. Perfeito. Ou então eu estou bem no meu trabalho, mas em casa eu não estou. Ou a minha espiritualidade eu não estou conseguindo cuidar por conta das outras áreas. Mas se eu mantenho atenção nas 5 áreas, eu consigo manter uma harmonia suficiente para turbinar todas as outras que não estão. Tá. E por que buscar? Bom, então isso. Por quê ou para quê, né? Acho que eu ia Para perguntar para quê. Para que buscar essa prosperidade? Então, por quê? Para quê? O caminho todos nós precisamos evoluir, procede? Perfeito. Então, isso aí é inegociável. Agora, daqui a pouco, você tem que alcançar uma expansão de consciência. Uns pela dor, outros pelo amor. Outro pela educação, outros pela imposição da vida. Correto? Todo mundo vai evoluir. Quando você usa da consciência próspera, você usa da atenção com essas áreas, você tem muito mais possibilidade de usufruir de cada uma delas com qualidade. Entende? Então não basta aquele indivíduo que é super saudável e aí ele vai na academia e chega em casa e é super indelicado com todo mundo. Entendi. Impaciente. Não quero falar com ninguém. Né? Assim como aquela mãe que é subserviente, amorosa, mas ela tem os sonhos profissionais dela, ela abriu mão. Então, o ter uma consciência próspera é entender que eu preciso estar harmoniosa em todas as áreas para então alcançar a abundância. E o que é a abundância? A abundância é querer, tá? Estabelecer um propósito e alcançar quando eu quero. Entendi. Então, eu me trabalho para ter os 5 pontos em movimento. O indivíduo que está na abundância, ele deseja e realiza com muito mais velocidade, tá? Então, se a gente for explorar, né, a maioria das pessoas, o que elas falam que é prosperidade, não é prosperidade, é abundância. A prosperidade é você se trabalhar nessas 5 questões. A abundância é quando você pega essas questões e aplica. Eu quero isso e tenho. Eu vou fazer isso e faço. Vou para tal lugar e alcanço. Entendeu? Deixa eu só arrumar aqui na minha cabeça. Tá, vamos lá. Por exemplo, primeiro arrumar a questão da abundância. Por quê? Eu li um livro chamado Seja Foda, do Caio Carneiro. E na definição de foda dele é feliz, otimista, determinado e abundante. Só que ele, no livro, ele traz essa ideia de abundante, assim, que me chamou muita atenção, porque ele fala assim, a pessoa precisa... O que no livro é ser abundante? É quando as coisas começarem a dar certo para você, que você começar a ganhar dinheiro, que você
poder conseguir comprar um carro melhor, Morar num uma lugar morada melhor. melhor. Você aceitar isso. Porque ele diz, ele descreve que tem pessoas que têm dificuldade de aceitar isso. Ah, não vou comprar um carro melhor, porque senão vão pensar que eu estou querendo aparecer. E é essa a ideia de abundância da psicologia? Deixa eu avaliar aqui. Que ele está Porque ele estava tentando. querendo Porque o dizer, que assim, ele a tá. abundância é você, nesse sentido que você falou mesmo, de você começar as coisas que você queria, elas começam a acontecer. E aí, veja bem, é você. Eu quero um carro e vou trabalhar por aquele carro e alcançar aquele carro. Eu quero melhorar minha casa e melhorar Isso. minha casa. Então, abundância é isso. É. Agora, eu penso, tá? E aí eu não posso dizer que é um pensamento da Claro. psicologia, mas eu penso o seguinte: quando você chega ao ponto de eu quero, eu realizo, diz Você assim já que. aceitou. Não, diz assim, Deus não dá asa à cobra, É, verdade. tá certo? E eu, nessas minhas andanças de palestra, de curso, ouvi em determinado momento que existe o recurso que é passageiro e o que é permanente. Então, no meu olhar, quando você tem uma consciência próspera e você entra no campo da abundância, você sabe que não pode mais conquistar só para você. Perfeito. Você já começa a viabilizar para o outro. É. E essa é a riqueza permanente. É. Tá? Então, esse indivíduo, se ele na abundância ele vai admitir, eu diria para você que ele conhece a abundância, mas ele não vive a abundância. Porque quando você vive a abundância, você sabe que aquilo não é só para você. É. Porque existem pessoas que são que têm muito, né? Muito sapato, muito carro, muito isso, muito aquilo. Ele tem muito. Mas você percebe que o sapato fica ruim, a roupa já não cabe, entendeu? A louça do armário ele não usa. Então, ele, na verdade, ele tem uma escassez, que é o não compartilhamento. Quando você tem um verdadeiro espírito da prosperidade, você olha para todos os lados e você entra num ponto abundante, aquilo tudo você não precisa amealhar um monte. Né? Você começa a trabalhar o conceito de suficiente. O que é ser rico para mim? O que é ser rico para você? Cada um tem a sua Cada um percepção. tem seu conceito. A questão é que chega um ponto que o indivíduo diz: eu tenho 20 carros, não, mas eu tenho que ter 40. Para quê? Tu não tem nem bunda para isso. É verdade. Que é 40. Entende? Então, é muito importante que esse indivíduo, quando ele entra no verdadeiro conceito da abundância, né? E aí eu fico, toda vez que no Instagram eu faço questão de compartilhar. O jogador tal, que ganha não sei o quê, porque na cidade dele, em geral na África, né? Na cidade dele ele abriu um hospital, na cidade dele ele fez não sei o que na escola. Entendeu. Ele entendeu. Né? Vou aproveitar essa história do entendeu para trazer a segunda. A gente já explicou bem aqui a questão da abundância, né? E a outra questão que é como é que é esse processo você usa muito essa palavra consciência, né? Tomar consciência. Qual é o processo ou como é que a gente consegue, que eu sei que isso independe da idade, independe da experiência de vida, como é que você entra nessa tomada de consciência, entender essas 5 dimensões, entender que essas 5 dimensões, se conscientizar que elas fazem parte da sua vida, né? A sua vida está nessas 5 dimensões, tomar consciência para poder buscar o equilíbrio entre elas. Como é que acontece esse processo? Eu penso que a primeira coisa é o lugar onde você está. A ambiência é fundamental. Tá? Então, se você tem pessoas que elas o tempo inteiro estão pensando no umbiguinho delas, na questão delas, para você fazer isso é muito mais difícil. Quando você se propõe, né, ou se permite, ou como diz Santo Agostinho, recebe a autorização de,
né? E Santo Agostinho, ele diz, se você consegue rezar, faça uma oração, porque você tem essa autorização. Algumas pessoas não têm essa autorização. Tá? Então, se você tem essa autorização de conviver com pessoas que entendem a magnitude da abundância, a funcionalidade da prosperidade, aí sim, esse indivíduo, o que ele vai buscar? Ele vai buscar informação, ele vai buscar autoconhecimento, porque aquilo transpira. Entende? Nós enfrentamos alguma questão complicada. Minha filha deveria ter 9 para 10 anos, a mais velha. Hoje ela está com 28. Na escola, às vezes a coleguinha ia fazer alguma coisa e ela dizia assim, gente, isso aí vai dar ruim porque vai dar nisso. E aí as coleguinhas começaram a se revoltar com ela, porque eles diziam assim, ela é muito fofoqueira. Mas em casa elas diziam, mãe, isso é um saco, porque a gente senta para ver filme com você, nos primeiros 10 minutos eu dizia, aquele ali vai dar nisso. Aquele ali, mãe, quando elas ficaram, adolescentes, elas diziam, mãe, vem aqui para ver o início do filme para você já explicar pra gente. Então a gente tinha esse hábito. Entendi. E aí ela fazia isso com naturalidade, que as crianças, como elas não entendiam, elas diziam, ela é fofoqueira. Na verdade, ela não é fofoqueira. Ela tinha um campo perceptivo treinado. Treinado, perfeito. Entende? E que era natural lá em casa, né? Então, por exemplo, se uma brigava com a outra, eu dizia assim, isso é inveja, por isso. Pede desculpa. Tem necessidade? Tem? Não. Amar ao próximo como a si mesmo. Era isso que você queria pra você? Não. Então volta. Pronto. E acabou. Entendeu? Não tinha aquele confronto. Né? Então, o que eu percebo e identifico é que o indivíduo, quando ele está numa ambiência de consciência de abundância, de prosperidade, ele faz isso com muito mais naturalidade. Há ambientes, infelizmente, um ambiente político, ele não é um ambiente de próspero, ele é um ambiente escasso. Ou esse lugar é meu, ou não é de ninguém. Ou esse projeto é meu, ou não é de ninguém. Você pode observar que só tem o primeiro congresso, a primeira praça, né? O primeiro estádio. Porque a pessoa quer que ela seja soberana. Ela não quer dizer assim, um programa tal que tá legal, nós vamos prosseguir. Você não vê nada prosseguindo. Já viu alguma coisa prosseguindo? Não, às vezes até prossegue, mas é engraçado isso, prossegue né? assim, com outro nome. Isso. Eles né? têm que botar um outro nome. Aquele ali não foi tão bem feito, e aí nós vamos, entendeu? Então, eu vou fazer. Muda o nome. Então, esse é um espírito muito forte de escassez. Né? Eu não posso deixar o outro brilhar, porque se ele brilha mais do que eu não estou brilhando. Mas olha que interessante, né? Quando essa história do ambiente, eu por conta do tratamento de ansiedade, eu passei a ler algumas coisas de psicologia, né? Artigo, livro e tal. E também trabalhando com um adolescente, isso ficou muito comum para mim, essa leitura. E nessa leitura, essa história do ambiente está ficando cada vez mais forte, isso, né? Do quanto que o ambiente interfere na evolução dessa pessoa. E, ao mesmo tempo, quem não dá sorte de estar num ambiente que favoreça, né, que faz ele... Até para estudar, isso faz diferença. Se a pessoa está numa casa onde as pessoas costumam ler, costumam estudar, né, tem esse hábito de conversar, isso estimula que a pessoa faça isso. Quando ela não tem isso, normalmente ela também não corre atrás. Como a gente pode orientar, ou aproveitando, né, essa questão da audiência aqui do Você na Sua Agenda, que orientação você poderia deixar para alguém, para quem está nos assistindo, melhor dizendo, para que mesmo não estando num ambiente que favoreça a prosperidade, que ela possa buscar isso? Que ações ela pode fazer para poder buscar a prosperidade? Eu percebo que, quando a gente fala aqui de saúde,
E aí eu sempre trago essa história do Sua Saúde Pede Mais, né? Movimento diário, alimentação natural, inteligência emocional em equilíbrio e sono reparador. Isso tudo aqui tem que ser intencional, porque o nosso ambiente diário, ele favorece ao sedentarismo, Sim. favorece a que você se alimente de fast food, favorece a que você não tenha uma inteligência emocional equilibrada, que você vai ficar ansioso, né, por causa desse mundo veloz e furioso que a gente vive, e que você durma pouco, que é tudo isso que está acontecendo com os meus alunos adolescentes. Como é que eu posso falar para esse povo aí que ações eles podem realizar para buscar essa prosperidade nessas 5 dimensões, uma vez que a gente está iniciando um novo ano e que eles têm aí, como dizem os poetas, né, mais de 300 páginas em branco para poder fazer uma história melhor. Eu acredito que a primeira coisa é sendo. Você precisa buscar o autoconhecimento, você precisa buscar a qualidade no seu alimento, você precisa buscar a qualidade do seu movimento, porque primeiro isso transpira, né? E o pessoal já começa a dizer, opa, o que o professor Ângelo está fazendo? Primeira coisa, né? A segunda coisa é toda oportunidade que esse indivíduo te dá de reclamar, poxa, estou com dor aqui e ali, e aí você diz assim, eu não tenho isso. Você já observou sua alimentação? Entendi. Mas você tem que ser o referencial. Você não está só dando pitaco na vida dele. Você está vivendo aquilo que você está dizendo. Porque a gente vem de uma educação onde se fala muito e fazia pouco. Como é que é? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E isso era natural, correto? E aí a gente não tem muito como inspirar o outro. Mas eu percebo que algumas colegas minhas, depois que eu comecei a postar que eu estou na academia, elas começam a fazer a mesma coisa. Verdade. Entendeu? Aliás, quero agradecer imensamente as pessoas que treinam e que tiram a sua fotinha e falam assim, tá pago. Pode falar o que quiser, pode escrever tá pago, tá feito, na força do ódio, na força da disciplina. Seja lá o que você escreva, mas isso é inspirador mesmo. As pessoas acabam... A gente tem percebido, isso dado, né, estatístico, um setor das academias de ginástica, a Associação das Academias do Brasil, a ACAD, que mostra que o número de matrículas tem crescido nas academias e que a permanência, que era uma coisa mais difícil, a frequência semanal tem aumentado. A gente tinha uma lenda lá que o pessoal só treinava até quarta-feira, quinta e sexta para frente ninguém fazia mais atividade física. Então, e boa parte desse resultado a gente acredita que é por conta disso, do exemplo das pessoas. É como se hoje em dia fazer atividade física fosse politicamente correto. Sim. Ou como falava antigamente, está in, agora. Sim. Mas não é uma moda. Né? Como é moda, é modinha. As pessoas não estão é vendo o resultado, isso, né? Eu acho que a partir do momento que a gente olha, por exemplo, a dimensão de prosperidade da saúde, né? Quando a gente começa a entender que a saúde vai nos favorecer a ter um melhor resultado na hora de criar um projeto, ter um melhor relacionamento, ter uma disposição para interagir melhor com as pessoas que estão à nossa volta. Isso faz com que a gente tenha um resultado diferenciado, né? Então, veja, prosperidade espiritual, as pessoas dizem assim, isso é para padre, isso é para não sei quem, sabe? E de verdade não é. De verdade, assim, o indivíduo que tem uma atenção com a sua espiritualidade, e aí eu não estou falando de linha religiosa, mas eu estou falando de estar em conexão com Deus do seu coração, da sua compreensão, é entender que existe alguém que está nos impulsionando a uma melhor conduta. Eu costumo dizer que se todo mundo desse assunto ao Deus da sua religião, ele não está na confusão que está. Entendeu? Eu não vi Deus nenhum dizer, olha, vai para lá e arranha o outro. Não tem. Todos os deuses dizem, olha, acolhe, abraça, tenha consideração, tenha modos, cuidado, tenha compaixão. Não é isso?
pode ser o Deus mais bagunceiro que tem. Você chega lá e ele te diz isso, 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 isso. Isso não é. Entendeu? Então, se todo mundo desse atenção, nós teríamos um resultado muito diferente. Percebe? Então, a prosperidade na espiritualidade, ela nos leva a um ponto de harmonia. A prosperidade da saúde, ela nos volta para essa harmonia. Então, se todo mundo tramitar nesse ponto de equilíbrio, a coisa fica boa. Entendeu? Todas as áreas. Então, eu não preciso ter um salário de 1 milhão por mês. Eu posso ter um salário legal, inclusive 1 milhão, não estou negando. Se quiser me dar, por favor. Né? Pode me dar. Mas esse 1 milhão, ele não tem utilidade só para mim, é isso que eu quero dizer. Entende? Entendi. Eu não vou pegar 1 milhão e vou... Não tem esses filmes que dizem assim, olha, você ganhou uma herança, você tem que gastar em 15 dias. Aí a pessoa, depois de um tempo, ela fala, gente, vou botar onde dinheiro? Entendeu? Então, quando eu alcanço um excesso financeiro, esse excesso, ele pode ser em prol do outro, né? Mais uma vez, existe um jovem, ele é africano, eu não guardo o nome, nunca guardo, mas ele sempre dizia que queria ser médico na África. E ele, brincando com os colegas, alguém passa por ele e diz assim, você corre muito. Vamos jogar basquete? Vamos comigo para os Estados Unidos? Vamos. E aí ele se torna um atleta altamente de destaque. E ele volta e abre um hospital. Ele não é médico, ele é dono do hospital. Entendeu? Então, como e quando... É óbvio, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas fazem o bem. Só que a gente tem um negócio estranho. Se alguém fez bobagem, a gente fala. E se a gente fez alguma coisa boa, não fala não, sabe por quê? Os outros vão achar que está querendo se mostrar. E não é, eu tenho que falar para inspirar. Veja a questão da academia. Então, se você... E outro dia também eu vi um teste, né? De social, onde o menininho passava e pedia para dar a mão. Passou o primeiro atleta, o segundo atleta, o terceiro atleta... Só ria. O quarto foi, apertou a mão e cumprimentou de verdade. Dali para trás, todo mundo cumprimentou. Entendeu? Então, essa coisa de dizer o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber, é assim, a direita não pode tirar onda com a esquerda. Mas a direita tem que falar para outras direitas fazerem. Entende? Então, a consciência de prosperidade é ir na contramão da escassez. A escassez é só eu, só meu, só para mim. A escassez é isso. É sair do mundo do eu, do planeta do eu, para entrarmos no planeta do nós. Planeta do nosso. No planeta do vamos juntos. Entende? Então, nesse movimento, você entra numa consciência de prosperidade. Por isso, eu estou assim, muito agradecida da gente falar desse tema, nesse momento, no início de um ano, onde a gente está dizendo para as pessoas, ser gente boa dá trabalho. Responder errado, mandar para aquele lugar, empurrar, é rápido. Tomar uma atitude harmoniosa, engolir um negócio e pensar como responder depois dá trabalho, mas é o melhor resultado. Ajudar o outro dá trabalho, mas é o melhor resultado. Harmonizar as próprias emoções dá trabalho, mas é o melhor resultado. Então, a gente precisa dar certo, sim, e dizer que deu certo para o outro dizer, não, se deu certo com ela, eu vou. E a gente realmente está com dificuldade de viver o coletivo, não está? Eu penso assim, hoje a gente fala muito mais do coletivo do que antigamente, né? Mas esse antigamente, esse recentemente que você está falando, isso tudo volta pós-pandemia, né? A gente estava até conversando aqui nos bastidores que muitos dos valores que a gente estava perdendo no caminho, e um deles é essa coisa de
da individualidade, né? De tudo é Meu. meu, né? E o Só nós eu. estava se perdendo. Parece que é óbvio que eu nunca vou dizer que a pandemia foi uma coisa boa, porque a gente perdeu pessoas, enfim. Eu mesmo perdi uma pessoa muito querida na minha família, mas ela deixou um ensinamento em várias áreas diferentes, importante, que eu espero até que a gente nunca esqueça deles. Sim. E um deles foi essa coisa de uma das reflexões que a gente teve que fazer foi essa, cara. O que essa individualidade vai nos levar aonde, né? Para Sim. onde, como sociedade? E esse resgate, você acredita que a gente está tendo esse resgate ao coletivo? Eu acredito, sim. Acho que é um movimento que não tem mais volta, né? Se Deus quiser. É porque se tiver, a gente vai encontrar outra pandemia ali na frente, porque é o caminho que a sociedade responde. É uma paralisação estúpida. Então, oremos para que isso não aconteça. Mas o que eu percebo é que o reino do eu, ele veio construindo uma expansão aparente. E quando as pessoas entram no reino de nós, elas entram numa expansão que é para dentro, que é mais profunda, que é mais estável, entende? Talvez ela não seja tão veloz quanto a anterior, mas a qualidade dela é diferente. Então, as pessoas, quando elas se mobilizam, né, diante de determinados temas, ou quando elas se vai para uma troca de informação, não se enaltece mais só uma pessoa, se enaltece o que o grupo descobriu. Então, eu acredito que a gente está num momento muito especial, sabe? E que começar o ano, mais uma vez eu falo, começar o ano revendo, né? Quem pode ficar na minha vida ainda? Quais são os lugares que eu preciso frequentar ainda? Quais são os propósitos que eu preciso manter ainda? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Então, o que eu estou fazendo que não está me levando para lugar nenhum, gente? E agora é a hora de dizer, opa, né? E para tal, eu preciso ter uma consciência mais ampla. O que eu estou conseguindo? Quem que eu estou conquistando? O que eu estou fazendo? Eu acho que os resultados vão vir de uma forma muito melhor, né? Se as pessoas se conscientizarem disso. Então, construir a tal da abundância, ter o que quer na hora que quer, consciente do que é suficiente. Entende? Não é ter o que quer, que é ter o mundo inteiro só para mim. Não. É o que eu quero, é isso, e quando que eu vou ter? A hora que eu quiser. E o a mais? O a mais, eu preciso estar aqui como ferramenta. O nosso grande propósito não é servir. Verdade. E para servir, eu preciso olhar a dor do outro, eu preciso ter a dimensionalidade do outro, mas para tal, eu não preciso ser mais um. Entende? Então, tem dois pilares importantes aí nesse processo de consciência. Primeiro é o autoconhecimento, saber quem eu sou, como diz o amigo meu, quem sou eu na fila do pão. Eu diria até mais, eu acho que é a autovalorização. Porque a gente sabe quem a gente é, mas a gente não acredita. Veja que a maioria das pessoas diz que ela é imagem e semelhança do Criador, vírgula, mas eu sou preguiçoso, mas eu tenho vontade, mas as coisas são difíceis, é a imagem e semelhança do Criador, não é nada disso. Então as pessoas sabem, sabe o médico que diz cigarro mata, que tá fumando? Entendi. Entendeu? Então, é você saber e fazer. E aplicar essa autovalorização. E, bom, aí os pilares seriam, então, eu falei do autoconhecimento. Conhecimento e autovalorização. Autovalorização. E a outra questão é o destino, né? O que eu quero, né? Para onde eu quero ir de fato? Né? Qual o meu objetivo? Sim. Né? Porque a jornada, todo mundo vai ter a sua jornada. Mas qual é a qualidade dessa jornada? Se eu não tiver claro essa meta, né? Ou esse objetivo maior, fica difícil eu tomar essas decisões que você falou agora. Como é que eu vou saber com que grupo eu vou continuar andando, que lugar eu vou visitar, né? Se eu não sei para onde eu quero ir. Isso.
Acho que agora, início do ano, é momento da gente estabelecer, né? Isso. O que eu gostaria de colher lá em dezembro, né? E assim, o elefante a gente pode comer ele todinho, mas tem que ir devagar, um pedacinho por pedacinho. Daqui a pouquinho a gente tá lá na trombinha, comeu tudo. Você falando nisso, existem duas, talvez até mais, mas eu já li dois grupos de duas orientações diferentes. Uma que fala assim: você precisa agora, na verdade precisou em novembro, Outubro, novembro já é. escrever as suas metas de 2025. Sim. E tem outro grupo que fala que você não tem que escrever, você tem que viver. Tem que, e à medida que as coisas forem acontecendo, você vai não perder a oportunidade. O que você acredita que seja mais importante para a prosperidade? Qual ação, qual desses planos de ação seriam mais úteis para a prosperidade? Vou te fazer uma pergunta, pode? Por favor. Juntado com fé, casado é. É casado? Eu acredito que sim. Juntado com fé, casado é. Casado é. Não é, não. Não é casado. Ele se considera. É, exatamente. Mas casado ele não é. É, tudo bem. Tudo bem? É, do ponto de vista da lei, não. Não é. Portanto, se você tem um propósito e você não registra, você não escreve, você não assina, você não vê, você não lê, porque a sua mente, como você mesmo disse, a gente recebe muitos convites, muitos bombardeios, muitas solicitações durante um dia. Você imagina você dizer assim: poxa, porque eu gostaria que o final do ano fosse assim, assim, assim. Ah, tá, aí vira as coisas e vai embora? Não, a sua mente, ela recebe tanta sobrecarga que ela perde a possibilidade de realização que é dela. Mas, se você tem um propósito escrito, e que necessariamente não precisa ser uma redação, mas você bota lá: eu quero isso, 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 isso. E de vez em quando, algumas pessoas falam de 21 dias, né? Você lê aquilo para aquilo entrar, mas isso você não pode fazer isso em janeiro e mexer nessa lista em dezembro. Entende? Você precisa mexer em janeiro, lá em março mexe nela de novo, agosto mexe de novo, quando der, setembro, outubro, de novo, em dezembro você vai mexer de novo. Aí sim. Existe uma técnica de planejamento que ela diz o seguinte: qualquer projeto dividido em 7 etapas, tá? E se você monitorar cada uma dessas 7, nunca seu projeto vai dar errado. Forte isso, né? Mas a questão é que todo mundo quer fazer um planejamento, etapa 1, e parar para conversar na etapa 10, 7, 100. Entendeu? E não é. Entendeu? Casamento. Daqui a 20 anos eu sento com a dona e pergunto: eu sou o marido que você gostaria? Já perdeu a dona. Entendeu? Mas se de vez em quando, vamos reativar essa energia? Vamos conversar? Você está satisfeita? E você, meu filho, é do jeito que você gostaria? Eu posso fazer mais alguma coisa? Porque a gente muda. Os nossos objetivos mudam, os nossos convites mudam. Então, por que eu não vou fazer esse monitoramento naquilo que é extremamente importante, um relacionamento que vai conseguir, que eu quero manter por uma vida toda? Aí eu só vou avaliar o dia que morreu. Era uma santa, coitada. Era um anjo, ou era um... Entendeu? Não é assim, cara. Entendeu? Então, era uma santa, coitada, foi ótimo. Então, se você consegue, né, estabelecer alguma coisa agora em janeiro, não precisa fazer um tratado, não precisa fazer uma redação, abrir um livro, mas registra, trabalha a sua mente para ela entender aquilo ali. Eu gosto muito porque o Bob Proctor, ele diz o seguinte: se você imagina que no futuro você vai conseguir tal coisa se mantém no futuro. Eita. Sério isso, né? Reflexão bacana essa. Se você imagina que tal coisa vai acontecer no futuro, ela se mantém no futuro. Então, o que eu preciso trazer... Nunca chega. Então, eu preciso trazer para o agora. Mas esse agora eu não posso trazer dezembro. Eu sei que eu vou para dezembro, aí, março, ok.
como você disse, está pago. Junho, feito. Julho, dezembro. Entendeu? Então, é muito mais fácil se eu for monitorando, registrando. Quando eu falei do casamento, jantar com fé, casado, é para o registro. Se não tem um registro, tem boa vontade. Não, e uma outra coisa que passou pela minha cabeça agora é que quando você registra, né, quando você coloca lá os seus objetivos, as suas metas, você falou duas coisas interessantes aí. Primeiro, registrar o que você quer, o que você quer que aconteça em dezembro, como é que você quer chegar, né? E você lembrou bem que ao longo do ano vão chegar outras demandas, vão chegar outras oportunidades e tal. Então, e tem coisas que vão atrapalhar a sua jornada para chegar onde você quer. E você só vai poder avaliar dessa forma se você tiver o seu objetivo bem claro para você. Sim, até para você poder identificar o que fica, entendeu? Isso vai contribuir, isso vai atrapalhar, mas como é que eu faço isso se eu não tenho claro? Entendeu? Eu gosto muito, perfeito. Eu estudo, né, procuro pesquisar muito com Bob Proctor, com Neville Goddard, e ele diz o seguinte também, que quando você vai estabelecer um objetivo, você precisa entender quem você é. Porque se você não entende quem você é, você pede. Se você entende quem você é, você declara. Eita. Peraí. Kailan, se prepara para o corte, hein? Prepara para o corte. Vamos explicar isso aqui agora para a galera que está nos ouvindo. Eu vou repetir, mas para você explicar, por favor. Então, se você não se... Ao escrever lá o seu objetivo, vê se eu estou falando certo. Quando você se conhece, você declara. Sim, declara. Quando você não se conhece, você, ao botar no papel, você está pedindo para o universo te dar aquilo. Isso. E, nossa, como é que faz essa distinção aí para gente? Quando você não sabe quem você é, né, como você disse, eu não sei quem eu sou na fila do pão, Senhor, me ajuda aí. Isso, aquilo. Então eu estou sempre clamando. Se eu estou clamando, eu não mereço. Se eu estou clamando, não é esse o meu lugar. Se eu estou clamando, eu não tenho. Se eu estou clamando, eu estou na necessidade. Veja que isso está muito longe de prosperidade, mais longe ainda de abundância, mais longe ainda de ser útil. Beleza? Certo. Prosperidade, pobreza não ajuda nada em ninguém. Ser pobre não ajuda nada nem ninguém. Quando você reconhece que você é filho do Criador, abençoado, criatura do Criador, fonte de criatividade, você declara. Isso é meu. Não quer dizer que é meu agora daqui a 2 segundos. Não sejamos infantis. Mas isso é meu. Mas por que, Luciano? Não é porque é meu. Se eu tenho um sonho, esse sonho veio de onde? Do meu pai. E se meu pai me deu esse sonho, ele vai me dar meios de realizar. Mas se eu tenho um sonho e fico, como que eu vou conseguir? Pronto, eu já desconheço quem que me deu. Concorda? Depois eu desconheço que eu tenho toda plenitude da potencialidade. Porque eu fico como pedinte, como a gente tem dito. E como ter essa plenitude da potencialidade? Essa expressão é boa, gostei. Plenitude da potencialidade. Isso não é fraco não, hein? É você olhar para essas dimensões. A dimensão financeira, porque para você realizar um sonho, você tem que ter dinheiro, gente. Verdade. Entendeu? Dinheiro está todo errado. Tá, como é que você vai conseguir pagar nosso dinheiro? Não, morando num mundo capitalista, num país capitalista, não tem outra alternativa. Do trabalho, você pode estar em qualquer lugar? Não, você tem que estar bem sucedido, de preferência mandando. Correto? No relacionamento, você tem que estar bem na parada. Porque o indivíduo, quando não está bem, ele pensa em tudo, mesmo no que ele tem que pensar.
E ele tem que estar fisicamente tchutchuca, como diz, né? Então ele tem que estar. E a espiritualidade dele é a cereja do bolo. Você entendeu? Entendi. Então, para eu entender quem eu sou, eu tenho que olhar para essas dimensões com o devido respeito, Ângela. Eu preciso entender que eu estou aqui para manifestar o Criador. Que eu sou a criatura. Da melhor maneira possível. Nossa, mãe do céu. Percebe? Eu estou percebendo o quanto isso é complexo. E aí, só que veja bem, um indivíduo que governa, primeiro a si mesmo, porque não é governar os outros, não, é governar a si mesmo. Tá? Um indivíduo que governa, você não obriga ele a fazer nada que ele não queira. É verdade. Você não sugere que ele vá para lá e para cá sem saber onde é. Você não impõe nem estrutura, nem política, nem não sei o que ele não tem noção. Procede? Procede. Quem é que alguém governa? Todo mundo quer o sujeito, como você disse, cansado, mal dormido, mal amado, mal alimentado, mal tudo, porque aí qualquer sugestão ele não tem crivo, ele está tão mal que ele vai cumprir. Você entende? Entendo. Então não é interessante ter uma pessoa na potência, porque um indivíduo na potência vai dar trabalho, Anjo. É, muito. Entendeu? Verdade. Então Vai eu dar muito faço, eu vou espoliar a educação. Se observar os nossos jovens, se você entra num combate, numa conversa, ele Falta repertório. repertório, Falta repertório. entendeu? Hoje nós temos Falta vocabulário e repertório. hoje nós temos uma população enfraquecida, sono, cansado, celular de madrugada, então as pessoas estão sobrecarregadas. Aí entra um treco desse de Pix, e aí você, e até você acordar que o outro está usando, você já fez tudo. Percebe? Então, estarmos fora da nossa potência, estarmos fora da nossa potencialidade é interessante para quem quer nos colocar no lugar que é interessante para ele. Eita, nós. E aí, minha amiga? Nossa senhora, essa Chico prosperidade está ficando bacana. Não falei para você que o negócio era... Como é que eu trabalho essa potencialidade? Porque, assim, a gente está vivendo aí realmente esse momento de que o pessoal fala, uns chamam de a geração, né, por conta da velocidade da tecnologia, enfim, seja lá por que foi, realmente a gente está convivendo com pessoas que estão passando por isso aí. Tem inseguras que não se reconhecem, não se valorizam e que estão sendo conduzidas aí e tal. Como é que a gente... E a insegurança é um sentimento comum entre elas, né? De não ter dificuldade de tomada de decisão, porque não se conhece e não sabe para onde quer ir. Então, aí é o alvo fácil para essa situação que você trouxe. Como é que a gente ajuda esse povo a mudar isso? Você disse que eu uso um conceito contínuo, né? Que é consciência. Consciência, é isso. De 2017 para cá, eu venho trabalhando dentro dessa dimensão, né? E aí, existe um autor, se chama Diane Hare. Ele diz assim, sendo você mudando o mundo. Caraca. Então, como é que eu vou acionar a minha potencialidade? Foi aquilo que eu falei lá no início. Não é sendo o que o outro quer que eu seja, não é fazendo o que o outro quer que eu faça, não é cumprindo a expectativa do outro, não. É voltando a atenção para si mesmo, valorizando e reconhecendo o que você é, o que você quer, né? E alicerçando isso, porque eu não posso só querer, eu tenho que entender por que eu estou querendo aquilo. Da onde que eu tirei essa ideia doida? É certo? Porque na hora de um confronto eu vou ter que explicar. Entende?
Então, se eu não souber por que eu estou usando esse conceito e não esse, na hora que há um questionamento, eu fico perdido. Mas se houver um questionamento, eu digo, não, isso é por isso, isso é por isso. Isso eu já passei numa palestra onde eu tinha 300 pessoas. Eu escolhi um conceito, metade não gostou, houve um racha bravo. Imagina 300 pessoas, não, ela tem razão, ela não tem. A palestra estava acabando, eu já tinha falado 1h40. O pessoal Falei, resolveu gente, brigar calma. agora, no Falei, final. calma, olha só. E aí, pá, entrei e disse, ó, isso é por isso, é isso, é isso, é isso. Eu levei mais 40 minutos para dizer para as pessoas, por isso que eu escolhi isso. E ainda no final, um engraçadinho, que até hoje eu lembro do rostinho, ele parado lá no final, Luciane, o que você vai escolher falar? Você vai chamar assim ou assado? Eu falei, meu filho, eu vou usar aquilo que eu conheço, porque se der essa confusão na próxima palestra, eu tenho que saber me defender. Tu não vem para me defender, eu vou ter que me virar sozinha. Entende? Então, se eu sei por que eu escolhi, se eu sei por que eu estou fazendo X ou Y, né? Então, vou te dar um exemplo radical. No ano passado, eu trabalhei num local que é onde eu atuei, né? Que é o Centro de Práticas Integrativas de São João da Barra. Ele estava dentro de um centro cardiológico. E as pessoas dentro do centro cardiológico têm um coração ruim. Verdade. Correto? E eu entrava rindo, contando piada, eu corria lá dentro, eu abraçava, eu pulava de um lado para o outro. Das duas, uma. Ou era um psicólogo louco, ou era alguém que estava acionando riso, alegria nas pessoas, porque quem está com problema cardiológico, o que é que ele tem? Tristeza o tempo todo. Verdade. Então, eu posso ser vista como alguém fora da curva, ou eu posso usar uma estratégia inovadora que, se eu for questionado, eu sei muito bem explicar por que eu fiz e onde que eu fiz. Entende? Perfeito. Então, eu só tenho que saber disso. Agora, vou te dar a cereja do bolo, que eu acho que o nosso tempo não é muito grande. Não, então, tá fechando a nossa conversa. Essa madrugada, Joey Dispenza soltou um vídeo. Eu não vou saber o título, mas ele diz qual é a vantagem da mulher que escolhe viver sozinha. Tá? E aí eu sentei para ouvir. E ele diz, dá muitos dados, dá muitas pesquisas, assim, o bom do Joey Dispenza é que ele te dá isso por isso, tantos por cento disso, então você não fica ali voando. E aí ele diz o seguinte, quando uma mulher escolhe viver sozinha, ela não tem, não estou fazendo apologia de nada, estou só explicando, tá? Quando ela escolhe viver sozinha, ela não tem que dividir a energia dela. Então ela aprende a se autonutrir, a decidir, a resolver, a criar e a se virar. Portanto, ela tem uma força que poucas mulheres têm. Verdade. Então, se eu tenho... Aí você me pergunta, Lu, como é que eu vou desenvolver, né, essa potência? Olhando para mim. Usando um ponto extremo, que é a mulher que escolhe viver só, ela altera o sistema neuronal dela por essa escolha. Ela faz alterações bioquímicas nessa escolha. Então, estou falando da mulher porque foi o vídeo que eu, né, eu tive acesso. Entendi. E aí, ele explica que aquele indivíduo, no caso a mulher, escolhe viver só, ela tem alternativas, acessos, informações com uma velocidade muito maior do que uma mulher que tem que se preocupar com o marido, com o filho, porque ela se fragmenta. Entendi. E aqui ela se compacta. Então, como que eu descubro a minha potência? Voltando a atenção para mim. Como que eu volto a atenção para mim? Busco autoconhecimento. Eu acho interessante que as pessoas dizem assim, fui na academia, tá pago, mas todo mundo esconde que foi para terapia. É verdade. Ninguém quer dizer que está fazendo terapia. Não, eu sou um dos que falo e falo sempre. Sim, mas entende, a maioria das pessoas, eu tenho um cliente que eu estou passando na rua, ela atravessa a rua para ninguém saber que ela me conhece. Eita.
Eu já fui em um casamento onde a pessoa perguntou: ela é terapeuta do noivo ou da noiva? Entendeu? Porque é um ponto ameaçador para quem que não está bem. E hoje, graças a Deus, já começa as pessoas a compartilhar a informação de que muitas vezes eu faço terapia para curar o doido, não é que eu seja doido. Entendi. Para lidar com o disfuncional, não que eu seja disfuncional, mas para manter a minha integridade, além e apesar da doideira alheia, né? Então, se eu quero encontrar a minha potência, eu tenho que encontrar meu centro. E eu só vou encontrar o meu centro com o meu autoconhecimento. E esse autoconhecimento me leva a usar da prosperidade com muito mais maestria. Eu vou usar o dinheiro dentro do conceito de suficiente. Eu vou usar a saúde dentro do equilíbrio. Eu vou investir na espiritualidade sem fanatismo. Eu vou entrar na minha vida profissional de maneira equilibrada. E eu vou estar na relação a dois de forma harmoniosa. Eu não preciso de você. Eu estou com você porque eu escolho viver com você. Estou inteira. Eu não preciso de ti para nada. Eu quero estar contigo. Você é o homem que eu desejo. Tá entendendo? É diferente. Nossa, mãe do céu. Então, tudo começa, né, com autoconhecimento e autovalorização. O autoconhecimento não é suficiente. Entendi. O autoconhecimento, ele se conclui com a autovalorização. Eu sei quem eu sou, mas não uso, não pratico. E esse processo, ele é contínuo, né? Porque você vai mudando com o decorrer do Perfeito. tempo. Porque a convivência, muitas vezes, até você estava brincando lá que a pessoa se parece com a convivência e acaba parecendo Sim. com outra, né? Com aquela que você convive com mais frequência. Então, a convivência, as experiências de vida vão mudando a gente também, né? E aí, por isso que o autoconhecimento também ele vai se modificando, porque você vai se modificando, então essa coisa não Além, muda. assim, não só eu vou me modificando, como eu vou ganhando uma expansão nesse autoconhecimento. Eu não só começo a perceber quem eu sou, mas eu começo a identificar que eu estou sob a influência de, no mínimo, 1.446 pessoas. Nossa. Diretas. Pai, mãe, vô, vó, avós, bisavós, triavô, tetravô, pentavô, e vai indo. Há registros, né, de quem trabalha com as terapias sistêmicas da 11ª geração, para até a mim, eu recebo impacto. Nossa. Então, o autoconhecimento não é só quem eu sou, é quem eu sou, o que eu estou fazendo, de onde está vindo essa informação, que padrão eu estou repetindo, de onde que vem essa limitação. Verdade, essa limitação é minha? Verdade, essa impotência é minha? Ou eu não assumo que eu sou próspera? Lembra que você falou assim, será que eu vou admitir que eu sou próspera, que eu sou rica, que eu isso, que eu aquilo, se a minha família é tudo ferrada? Eu provavelmente eu posso até crescer, mas chega um lugar que eu começo a não passar, não por mim, porque eu não quero, mas porque eu olho para trás e digo, gente, eles estiveram nessa droga de vida o tempo inteiro, como é que eu vou ser mais do que eles? Aí eu começo a ficar preso aqui e não vou para cá. Entendi. Percebe? Então não é só... Quando eu falo de autoconhecimento, eu não estou falando de olhar para o seu umbigo e ficar. É você olhar o seu ecossistema, olhar o lugar que você está, olhar as dimensionalidades que você tem acesso e você explora para trás e explora para frente. Eita, nós, gente. Entendeu como prosperidade é um negócio riquíssimo? Muito rico. Por que eu sou apaixonada? Lu, então vamos fazer o seguinte. Como é que as pessoas que querem continuar entendendo melhor sobre prosperidade, elas te encontram?
Fala pra gente aí, rede social, YouTube. Ah, não, é só digitar assim, Luciane, Luciane. A-N-E, porque não é Ana nem N, é Luciane Mina. Então vai me achar no Instagram, vai me achar no em todos os YouTube, lugares. vai me achar em vários Porque lugares. você tem falado sobre isso nas Sim. suas redes sociais. Né? E Você traz assim, esse algumas pessoas falam assim, Luciane, você não combina com prosperidade. Eu falei, pode ser que eu não tenha cara de rica. Né? Mas é muito mais, entende? Claro. É uma pela aula que você deu aqui, as dimensões são muito maiores. Muito maior, Com né? certeza. Não é só isso aqui. Dinheiro, Não. Dinheiro é o detalhe, pedaço, finalzinho. Verdade. Entendeu? Então, e aí, o que eu procuro nas minhas postagens? Trazer uma oportunidade de reflexão. Né? Então, eu vou trabalhar essa semana abuso. Legal. Então, como é que a gente se autoabusa? O que a gente passa do limite? Opa, não, vamos trabalhar a desprogramação de crença. Como é que a gente faz isso? Qual é a importância disso? Então, o meu movimento tem sido clarificar para as pessoas, para elas terem domínio e escolher o que elas querem tomar de atitude. Hoje eu estava conversando com a gestora de marketing, né, que eu tenho, e estava falando para ela, eu não tenho alguém uma persona, né? Uma persona que eu trabalho. Definida, né? Isso. Por quê? Porque eu trabalho o background dela. Exato. Eu trabalho a superação do estresse, a impotência, o não se conhecer, o não se valorizar. Porque se ela faz isso, independente de onde ela está, ela vai dar certo. Eu não estou conseguindo fazer live. Por que você não está conseguindo fazer live? Porque você está se sentindo inseguro, você não está se autovalorizando, você está num nível de estresse que quando você vai para a live, você pensa mais nos outros que no que você tem que falar. Perfeito. Por que eu não estou conseguindo dar uma aula? Por que eu não estou conseguindo gerenciar uma empresa em harmonia com a minha equipe, com os meus sócios? Certo. Porque eu, de verdade, tenho crenças limitantes, não trabalhadas, e que às vezes não vêm de mim, vêm dessa linhagem. Como eu não reconheço, não limpo, não faço, eu não tenho os melhores resultados. Então, eu não me prendo a quem eu estou trabalhando, mas o que é que eu preciso limpar, né? Clarificar, para que esse indivíduo encontre a força de prosperidade e atue na consciência de prosperidade que ele tem, que mora em todos nós, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Pode ter certeza disso. E quando você acessa isso, Ângelo, ninguém te segura. Minha amiga, gratidão gigante por tudo. Nossa, eu que agradeço você estar aqui compartilhando tudo isso com a gente. Então, meus amigos, vamos seguir aí os conselhos da nossa amiga Lu, de autoconhecimento, de colocar no papel o que você quer para 2025 e bora lá fazer um 2025 memorável para todos nós. Se você ainda não fez isso, clica lá no link da bio do @prof.angelodias, e você vai ter um link direto lá no Voa Talks, no nosso canal no YouTube, para você ter acesso a esse e todos os outros conteúdos que a gente tem lá. Forte abraço, feliz ano novo para nós.